Aviso. Quem vier aqui implicar comigo por causa de eu estar usando a mesma roupa do outro vídeo e vier fazer piadinha assim nos comentários. Ai, não sei o que, será que ele não toma banho? Eu vou bloquear do canal, tá bom? Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Davi e hoje eu vim falar sobre um grande clássico do cinema nacional, que é Vidas Secas, que eu não vou mentir, eu nunca tinha assistido e assisti recentemente e realmente é um grande filme mesmo. Bom, eu já tinha lido o livro, que inclusive porém o filme eu só fui assistir agora e eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui sobre ele. Esse vídeo vai ser mais curto, provavelmente vai ser mais curto, eu não sei, eu tô querendo fazer uma coisa mais curtinha, eu vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. A obra Vidas Secas, como eu já falei, ela não veio do filme. O filme ele é baseado no livro do Graciliano Ramos, que é um dos livros mais influentes da literatura brasileira. E o livro explora uma família com personagens muito conhecidos na literatura brasileira, que são Fabiano, Sem a Vitória, os meninos, os filhos que não têm nome, e a Cachorra-Baleia, a tão querida Cachorra-Baleia. E o livro se tornou popular justamente porque ele é um dos melhores retratos sobre como é a vida de pessoas de classe social mais baixa no Nordeste. Realmente existe muita injustiça, tem problemas envolvendo fome, calor. Enfim, o livro se aprofunda muito mais do que o filme. É muito mais profundo do que eu tô falando aqui. Porém, eu tô aqui pra falar do filme, né? O comecinho do filme, ele tem um aviso que já nos deixa ciente que, por mais que personagens como Sim a Vitória, Fabiano, a Baleia não existiram na vida real, ainda assim, as coisas que eles passaram no filme acontecem com muita gente. Inclusive, é muito ruim o fato do filme Vidas Secas ter envelhecido muito bem, porque a realidade da vida no Nordeste que é retratada no filme não mudou e é o que acontece na vida de muitas pessoas que vêm de classe social mais baixa, tem problemas envolvendo seca, que a gente sabe que o Nordeste infelizmente tem muito problema com isso. Que o Nordeste ele é um lugar que é muito negligenciado. Então, o filme já começa deixando essa reflexão de que o que está sendo tratado ali é a realidade, não é ficção nem nada do tipo. E uma discussão que permeia muito no filme é a discussão sobre o que é ser gente, que a Vitória, ela chega a levantar quando ela fala que queria uma cama para ser gente, como a do Thomas da Bolandeira, que o livro explora mais sobre ele, o filme nem tanto, mas o que ela quer dizer quando ela fala que ela queria a cama dele, que ela ia se tornar gente? Eles eram tão desumanizados, a família, eles eram tratados de maneira tão, se a gente sabe, com falta de dignidade, que praticamente daria pra falar que eles praticamente não eram nem humanos. E o filme reflete sobre o que a pobreza faz com as pessoas, trata pessoas que vêm de classes mais baixas como se não fossem humanas, como não merecessem dignidade. Ela literalmente não tinha uma cama boa. Isso é, isso é realmente desumano. Isso é você praticamente ser tratado quase como um animal. Tanto é que tem toda aquela questão que vocês sempre debatem que a baleia é tratada com mais humanidade do que ele. Então quando ela fala que ela quer cama porque ela quer ser gente, é porque eles estão em uma situação tão difícil que eles praticamente realmente não são gente. Isso que a pobreza faz com as pessoas, coloca elas em situação degradante, desumana, chega ao ponto de não ter nem uma cama. Enfim, o filme faz várias reflexões sobre questões que permeiam o Brasil. Vidas Secas, ele é um grande clássico brasileiro, ele é um dos filmes brasileiros mais queridos de todos, assim. Não sei se dá pra falar que é o maior filme brasileiro de todos, porém ele teve muita influência, por exemplo, no cinema novo, em que mostra muito a importância dele. E ele é considerado tão importante que ele até já apareceu naquelas listas de 1001 filmes pra chance de morrer, sabe? Eu sei que esse tipo de lista é uma grande de uma porcaria, porém esse filme é bom e ele vale a pena, tá, gente? Não é porque ele tá nesse tipo de lista micosa, nojenta, que isso quer dizer que ele é ruim, ele é muito bom. Uma coisa que não vejo tanta gente falando sobre Vidas Secas é a questão do Fabiano ser muito violento. Tipo, tem muitos no filme que ele agride os filhos. Quem já tá assistindo aqui deve saber do que acontece com a baleia. E quem não. E também até quem não consumiu nada da obra Vidas Secas deve saber também, porque é um ponto muito famoso sobre o destino da baleia, que ela é morta pelo Fabiano. O Fabiano agride os filhos, assassina a baleia porque ela estava doente, sendo que por mais que ela estava em uma situação ruim, ela não estava tão doente ao ponto que precisasse o Fabiano ter feito aquilo, sabe? Ela estava em uma situação bem vulnerável, porém ela ainda conseguiria resistir mesmo com a doença, sabe? Ela não estava tão ruim a ponto de precisar
ser morta. E o Fabiano, ele mostra um comportamento muito violento, ele é um cara bem bruto, os filhos chegam a sofrer com isso. É muito foda isso. Só que eu queria deixar uma reflexão aqui. Eu, em muitos momentos, me vi julgando o Fabiano pelo fato de, tanto no livro, tipo, eu falo da minha experiência com o livro, porque no filme eu já tinha um entendimento maior da obra, mas, tipo, quando eu li o livro, isso serve também pro filme. Mas tipo, quando eu li o livro, eu me via muito julgando o Fabiano pelas atitudes brutas dele. Só que daí eu pensei que, por mais que o que ele fez não seja justificável, querendo ou não, pô, o cara procura um destino e ele não consegue achar, ele tá desesperado pra dar algo bom pros filhos dele, e no final das contas ele não consegue. Ele tá tendo que caminhar num sol desgraçado, ele tá tendo que suar, caminhar, carregar coisa, e ainda por cima tem que trabalhar e não receber nada. Então assim, por mais que isso definitivamente não justifique ser agressivo, querendo ou não, como eu falei, eles são tratados de maneira tão desumana que às vezes ele acabou descontando tudo isso, esse tanto de estresse que ele estava passando em quem não merecia. E assim, por mais que a agressão não seja justificável, é uma coisa muito normal na vida a gente acabar se ferrando, alguém fazer alguma merda com nós, a gente acabar descontando em alguém que não merece isso. É o ciclo da violência que infelizmente a gente passa pra frente de maneira muito ruim. E a baleia, né, gente? É tão querida a baleia que quem lê o livro sabe que a morte dela é o maior trauma possível para um leitor. É muito louco que o filme faz com que... O livro também, mas tô falando do filme. Com que a gente se apegue muito à baleia. A baleia é praticamente um ponto de alívio para a família. Praticamente, no meio de toda aquela desgraça que eles estão vivendo, ela é o único ponto positivo, ela é um alívio. Ela traz muita felicidade, principalmente para os filhos do Fabiano, para as crianças. E para no final das contas ela ser morta daquele jeito horrível, sabe? Isso é muito triste. E isso até traz uma reflexão de que eles são tratados de maneira tão desumana que eles até perderam o justo ponto de alívio deles, até como se eles não merecessem, parece até uma coisa, uma maldição, sabe? Porque como eu falei, assim, eu não tô justificando a violência do Fabiano, mas Fabiano, muito porque ele tinha esse tipo de atitude violenta, era porque de tanta coisa que ele tava sobrecarregando e tanto que a pobreza tava cagando já com a cabeça dele, que ele fazia esse tipo de coisa. E daí é muito louco que assim, ele tem responsabilidade no que aconteceu com a baleia, mas é louco que a gente é louco que às vezes a gente até consegue se colocar no lugar dele porque, querendo ou não, a gente não passou. Eu não sei se você já passou por esse tipo de coisa, mas acho que a maioria dessas pessoas que estão assistindo aqui não tiveram que caminhar pelo sol por tanto tempo para achar uma casa, para dar um lar digno para os filhos e ter muita dificuldade com isso, trabalhar, ser roubado, não ganhar salário bom. Sabe, isso é muito estressante, então querendo ou não, a gente até se coloca no lugar dele, né? E tem todo motivo pra fazer isso, pra isso acontecer. O filme Vidas Secas, ele é um retrato muito bom da injustiça no Brasil. E muito o que acontece com o Fabiano, assim, a Vitória é uma injustiça, porque eles não têm culpa de estarem naquela situação. Na verdade, a pobreza ela é uma questão estrutural, não é sobre merecimento, quem trabalhou mais para merecer aquilo. Não, tem nada a ver com isso. Eles passam por esse tipo de coisa, eles claramente são pessoas que ralam pra caralho e ainda assim eles não conseguem ter nada, ainda por cima tem que matar o cachorro de tanto que eles estão lascados daquele ambiente. E a injustiça com eles é tão grande que a pobreza os filhos não podem ir pra escola. A injustiça com eles é tão grande que o Fabiano e assim, a Vitória têm tanto problema com pobreza que eles nem sabem conversar com os filhos. Tanto é que o filho mais velho, ele chega a perguntar pra essa Vitória o que é inferno, ela não sabe explicar direito. Tanto até tem aquela cena icônica que ele reflete falando: inferno, lugar ruim, inferno, lugar ruim. Essa foi a minha imitação. E ele fica com essa dúvida porque ela não sabe explicar direito, porque ela não sabe se comunicar, porque ela não fez nada a isso, porque eu não sei se chega a ser citado, mas provavelmente eles também já vieram de famílias pobres também, porque, como eu falei, a pobreza no Brasil ela é uma questão estrutural. E não é como se eles fossem burros nem nada, eles só não tiveram oportunidade de aprender as coisas, e isso acabou sendo passado para os filhos deles, né? E também tem até aquela cena que ele fala do inferno, coisa ruim, que meio que até induz, né, o fato de que o inferno seria aquele lugar que eles estavam vivendo, porque eles estão numa situação tão degradante,
que a pobreza é praticamente um inferno pra eles. Vidas Secas é um filme incrível que vale muito a pena assistir, independente se você leu o livro ou não. O livro ele dá mais contexto, claro, ele é bem mais complexo do que o filme, porém o filme ainda é muito bom. Ele vale muito a pena, principalmente pra você ridículo aí que fica aí só assistindo filme americano e fica falando que, ai, Interestelar é o melhor filme de todos os tempos. Bicho, você acha um filme brasileiro que não seja Cidade de Deus, Tropa de Elite, Ainda Estou Aqui, Central do Brasil? Já achou algum filme asiático, além de Parasita? Enfim, não tô implicando com ninguém não, só tô indicando. Antes de você ficar falando que tal bomba americana é a melhor coisa já produzida na história, consuma coisa de outros países, porque não é porque os Estados Unidos é o monopólio do mundo que isso quer dizer que só eles que produzem coisa boa e que eles são os melhores em tudo. Inclusive muita coisa que os Estados Unidos que vocês acham que eles criaram, na verdade veio de outros países, eles praticamente não criaram nada. Nossa, do nada eu comecei a habilitar muito. Enfim, voltando no assunto. Vidas Secas é um filme muito bom. Algumas pessoas podem achar chato, e eu até entendo, porém, eu quero dar um aviso aqui. Se você for assistir, com os spoilers que eu já dei, saiba que ele não é um filme para entretenimento. Ele é muito mais um retrato de uma vida, sabe? Ele não é um filme pra, nossa, vai ter plot twists insanos, maravilhosos, vai ter muitas reviravoltas. Ele é um drama muito forte pra você se apegar aos personagens pra você... Assim, você pode chorar muito, mas eu não falo que ele é um drama, tipo, sei lá... nossa, super grande. Não vai esperando que vai ser um filme que, nossa, você vai sentir muitas emoções. Nossa, meu Deus, vai ter várias revelações, vai ter um ritmo frenético, uma fotografia vibrante. Não, tá, gente? Ele é um filme pra você apreciar com calma, pra você ter paciência quando for assistir, e não assista ele pensando em se entreter. Assista mais porque você vai ver um retrato real, porque realmente, o filme, ele tem um estilo de retrato de vida real, retrato de cotidiano, porque o que ele mostra é o cotidiano do brasileiro, e a gente não pode a gente não pode continuar com esse problema que o brasileiro tem, que é da memória, que o brasileiro tem um problema que tem uma memória muito fraca, sabe? Esquece as coisas muito rápido. Então, filmes com vidas secas servem pra gente não esquecer da realidade que certas pessoas... Pra gente não esquecer que tem pessoas passando por uma situação muito injusta dessa e que isso não deve ser romantizado e que isso também não é culpa dessas pessoas. Então filmes como esse servem pra gente se conscientizar da realidade do nosso país, que a gente não pode esquecer disso e ignorar isso. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like. Se você achou interessante, pesquisa, tem bastante vídeo aqui no canal sobre cinema, se inscreve, manda pra algum amigo. Seria interessante conhecer Vidas Secas, né? Eu acho que todo mundo deveria conhecer, porém as escolas têm um problema que a maioria delas... Assim, se você for uma pessoa que estudou a vida inteira em colégiozinho particular de riquinho, eu não tô falando com você, mas a maioria de nós que, tipo, a gente sempre estudou em colégios que não eram, sabe, nossa, super elitizados, a gente não teve tanta influência pra leitura. Tudo que a maioria de nós que começamos a ler, a gente teve mais incentivo sozinho, sabe? A gente foi mais um incentivo próprio do que coisas assim da escola, enfim. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de obra, falta muita influência das escolas. Eu acho que Vidas Secas era praticamente parte da cultura do nosso país, esse livro. Todo mundo deveria ter acesso a isso, mas infelizmente falta muito das escolas ensinarem mais, influenciarem mais a leitura e não mostrarem a leitura só como obrigação do currículo escolar, e mostrarem como algo que pode expandir nossos horizontes, fazer a gente se apaixonar por histórias, pode nos tocar profundamente, sabe? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso. Tchau, gente. Até a próxima.